O Apocalipse siríaco de Esdras, ou também conhecido como Pseudo-Esdras. Introdução. O Apocalipse siríaco de Esdras é um curto e pouco conhecido pseudoepígrafo, de data incerta. Supõe-se ter sido composto inicialmente entre os séculos 5 a 7. Essa cópia data do século XIX e foi baseado em 3 manuscritos individuais, que foram feitos em alemão, francês e inglês, respectivamente. Porém, Pseudo-Esdras aparece em vários outros manuscritos. O estudioso americano Isaac Hall parece ter sido o primeiro a traduzir Pseudo-Esdras numa língua europeia moderna. Em 1886, ele publicou uma tradução em inglês, baseado no manuscrito UTS-23, que foi copiado em 1884 a partir de um exemplar agora perdido, datado de 1756, que foi encontrado no mosteiro de Raban al-Mizdi, perto de Al-Koshi, no Iraque. Há 4 manuscritos sobreviventes do Apocalipse siríaco de Esdras, porém, um estudo mais aprofundado revelou que em pelo menos 15 manuscritos são citados algumas partes do Apocalipse de Esdras. O texto original do livro se preocupa principalmente com o governo do Islã, que é retratado neste texto como sendo o reino da serpente, e assumindo que sua língua original é siríaca, pode ser que ele surgiu em algum momento no início da conquista das regiões de língua síria do antigo Levante pelo poder do Islã. Início do texto. 1. Mais uma vez, através de Deus eu escrevo sobre a questão que Esdras, o escriba, perguntou quando ele estava no deserto com seu discípulo cujo nome era Carpos. 2. Ele pediu a Deus que lhe revelasse as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Então ele disse a Carpos, seu discípulo: escute, meu filho Carpos, e eu falarei sobre o fim dos tempos. Aconteceu de repente, na forma de uma visão terrível. Pedi a Deus que me explicasse como seria o fim dos ismaelitas. Então eu vi um jovem, alguém como quem eu nunca tinha visto, vestindo roupas brancas, e ele tinha a figura de um pergaminho na mão direita. Ele respondeu e me disse: eis, Esdras, que sua oração foi ouvida diante de Deus, e fui enviado para lhe explicar o fim dos tempos dos filhos de Ismael, o que foi ocultado para muitos. Abra este livro do livro, leia-o e veja o que está prestes a acontecer no fim dos tempos. 3. Então abri o pergaminho e li sobre os tempos e os terrores que sobrevirão. Minhas lágrimas correram com gemidos e eu disse: tenha piedade de mim, Deus, e tenha piedade de sua criação, pois uma serpente do deserto as devorará. Vi 12 chifres na cabeça da serpente, e outros 9 chifres pequenos e cruéis em sua cauda que subiram do deserto, disputando contra toda a criação sob o céu e oprimindo o povo de Deus. Então vi um anjo, vestido com uma chama de fogo, que desceu do céu e arrancou os 12 grandes chifres da cabeça da serpente. 4. Então eu disse: creio em ti, Senhor, porque hoje a profecia de Moisés está cumprida. O anjo do Senhor disse-me: Esdras, abre o teu entendimento, porque também foi revelado a Daniel sobre os 9 chifres pequenos e cruéis. 5. Então vi um grande chifre brotar de repente na cauda da serpente, e sobre ele havia 2 pequenos chifres sobre sua cabeça. Uma águia veio do sul e quebrou o chifre grande e devorou os pequenos. O mundo estava cheio de trevas. Então surgiu um turbilhão, e o turbilhão atingiu a águia e arrancou as suas 2 garras. Então houve uma voz do céu que disse: a águia será recompensada conforme a sua recompensa. 6. Então vi surgir uma víbora que vinha do leste. Ele derramou veneno em toda a carne e foi até a fronteira da promessa. Houve um grande terremoto, estrondos e trovões no céu, e uma voz do céu foi ouvida, que dizia: que aqueles 4 reis que estão presos no grande rio Eufrates, aqueles que estão preparados para matar e destruir, uma em cada 3 pessoas, sejam libertados. Eles foram então libertados. 7. Então das trevas vieram corvos do leste, perfurando a víbora. A víbora escapou para as fronteiras do Egito, e ali ficou desanimada. Ele pegou seus 2 filhotes e atravessou para o lado direito. O filhote mais jovem chegou ao filhote de leão e se refugiou com ele. O filhote de leão recebeu com alegria, e o filhote mais jovem convenceu o filhote de leão a libertá-lo daqueles corvos que procuravam devorá-lo. O filhote de leão enviou um embaixador ao leopardo do sul para que ele fosse ajudá-lo, porque o touro estava perturbando a terra do oeste com muitos males, já que o touro era o rei dos corvos. Ele rangeu os dentes contra o filhote de leão.
Havia 3 chifres na cabeça do touro. Com o da direita ele faz guerra, com o da esquerda ele destrói, e com a do meio ele assola. Ele começará a devastar os filhos de sua casa, e recolherá ouro e muita prata, e começará a afligir todos os que estão sob o seu poder. Ele se tornará arrogante e não glorificará a Deus. Um de seus chifres irá e fará a guerra contra o filhote de leão, e devastará as fortalezas rebeldes. Eles lutarão um contra o outro e devastarão um ao outro, e muito sangue será derramado entre os 2 homens poderosos. Então pelo touro muito sangue será derramado. Então o touro planejará uma trama maligna contra as 7 colinas, e contra a grande cidade de Constantino, e ele lutará com ela, e muito sangue será derramado ao redor da cidade. Comentário: um dos chifres do touro aqui pode estar fazendo referência a Maomé II, que conquistou Constantinopla a partir de 1453, e consolidou a ascensão do Império Turco-Otomano, que dominou a Europa por centenas de anos. Quanto aos corvos, pode estar fazendo referências aos povos turcos, árabes e demais povos seguidores de Maomé. Continuando. 8. Então o pintinho da víbora tomará um grande exército da Trácia e das fileiras mais altas do oeste, e ele entrará em sangue. O pai do filhote mais novo virá e ele reunirá uma grande nação dos cusitas, ou seja, nações europeias, e das nações ao seu redor, e ele ajudará o filhote e devastará o Egito. Então o pintinho descerá da terra prometida, ou seja, da Europa, e ele devastará as principais cidades. Ele as deixará desprovidas de seus habitantes, porque grande iniquidade estava sendo perpetrada nelas. Ele jogará os mortos no chão aos montões e devastará Damasco naquele momento. 9. Então o filhote de leão ficará inflamado e com raiva feroz, e ele sairá atrás daqueles corvos, os devastará, os destruirá e os expulsará da Antioquia, da Síria até as fronteiras do leste, que é a terra que pertence aos corvos. O leopardo sairá do norte, e um grande povo como gafanhotos voará com ele. Ele subirá ao rio Eufrates e se levantará em auxílio do filhote de leão, e dali os 2 descerão para a terra da Pérsia. O touro sairá para encontrá-los com um grande exército, mas o filhote de leão entrará entre os chifres do touro e quebrará os 2. Ele devastará e espolhará a terra e a queimará com fogo. Os corvos fogem de sua presença e descem para a terra deles. O filhote de leão os perseguirá e os destruirá com o fio da espada, porque Deus desviou o rosto deles por causa de sua imundície superada. Ele capturará e saqueará suas terras, e as destruirá até as fundações. Nunca mais será habitado, porque eles desprezaram o Senhor e fizeram pouco dos seus mandamentos. Haverá um grande tumulto na terra, terremotos, fomes e pragas, e o medo e o tremor dominarão as pessoas até que elas caiam e morram, não por doenças ou enfermidades, mas pelo medo que as domina. O filhote de leão subirá com um grande exército para a terra prometida e a sujeitará a tributos, e haverá uma grande tribulação na terra, como nunca ocorreu. Ele construirá muros em torno da Fenícia e em torno dos lugares desolados que estão dentro dela. Ele depositará o desperdício em Damasco até suas fundações, porque provocou o Altíssimo. 10. Depois de 3 semanas e meia, um certo homem poderoso sairá do sul com uma grande nação, e seu poder será sobre a terra prometida, ou seja, a Europa. Ele fará uma grande paz e fará grandes obras na terra por 3 anos e 7 meses. Então os 4 ventos do céu serão despertados, e as nações se levantarão uma contra a outra, e devastarão uma outra até que a terra grite por causa do tanto de sangue que é derramado em sua face. Comentário: os 4 ventos aqui, conforme o Apocalipse siríaco de Daniel também descreve, faz referência aos 4 impérios: Império Austro-Húngaro, Turco-Otomano, Império Russo e Império Alemão, que deram início à Primeira Guerra Mundial. Continuando. 11. Então eu, Esdras, caí no chão e fiquei completamente cheio de lágrimas. E o anjo do Senhor disse-me: Esdras, o escriba, não se entristeça, porque essas coisas não acontecerão até que a impureza, a devassidão e a fornicação contaminem a terra. Portanto, isso só acontecerá no tempo quando as pessoas abandonarem seu leito conjugal, e em outros leitos contaminarem-se e poluírem a si mesmas e aos seus semelhantes, usando seus corpos para a impureza da fornicação, se embebedando com vinhos e com sodomia, e não sentirem mais vergonha pela desgraça que cometem. Então, por causa dessas ações, a justiça de Deus será provocada,
de modo que a semente rebelde será entregue nas mãos de seus inimigos, porque seu fim chegou e o fim está chegando rapidamente. 12. Enquanto derramava medo em meu rosto, o anjo do Senhor estendeu a mão e me levantou, pois tremia de medo. Eu disse: quem será capaz de viver nesse tempo? Ele me disse: aqueles em quem Deus está satisfeito, pois uma grande rebelião ganhará força, e os fiéis serão oprimidos, mas seus gritos e gemidos subirão diante do trono real da majestade de Deus, para que ele rapidamente envie um anjo temível e se apodere da ponta da espada destruidora, e destrua a semente rebelde sem piedade. Mas ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naquele tempo, porque ocorrerá uma tribulação do tipo que não ocorreu desde que os mundos foram criados. 13. De repente, os portões do norte serão abertos e sairão por detrás deles, a casa de Gog e Magog, e cometerão terríveis atrocidades na terra. E duas tribos da semente de Ismael e aqueles que se tornaram fuliginosos na base da montanha do sul, virão e se refugiarão e beberão com eles, e subirão até Jerusalém, a cidade do grande rei. E lá Deus enviará contra eles o temível anjo Miguel, e ele os devastará sem piedade. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria, porque naquela época um ano será como um mês como uma semana como um dia e um dia como uma hora. 14. Então o falso Messias aparecerá e mostrará sua crueldade e a veemência de sua maldade. Ele subirá a Enoque e Elias no altar e derramará o sangue deles sobre a terra com grande sofrimento. Então, anjos temerosos serão enviados e lançarão o filho da perdição na geena do fogo. Este é o fim, mas mantenha essas palavras preservadas até a hora delas. 15. Então eu, porque tinha muito medo, caí na adoração e dei graças a Deus, o Salvador, que me julgara digno dessa visão. E eu disse: bendito seja você, ó Deus, meu Salvador, e seu santo nome seja glorificado para todo sempre. Amém. 16. Terminada com a ajuda de nosso Senhor, está a visão que Esdras, o escriba, teve sobre o reino dos ismaelitas. A Deus seja a glória. Fim. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior, participe do grupo do canal no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima!